Olá, seja bem-vindo a mais uma série de entrevistas aqui do canal. Hoje eu vou estar entrevistando, então, Jailson Siqueira, ele que é natural da minha cidade, meu conterrâneo, né, Capanema, Pará. Ele é músico, E, produtor cultural, produtor musical, técnico de áudio, músico desde 2008, né? É produtor musical desde 2013, proprietário da Jail Home Studio e da Arcade Sound e coordenador de programação do Festival Rio Ouricuri. Jailson, eu agradeço a tua disponibilidade, né, por estar aqui passando algumas informações para a gente, né, conhecimento. Eu que gosto de estar sempre convidando pessoas em diferentes áreas. Já entrevistei pessoal ligado à história, né, que é a minha área, pessoas ligadas à política, alunos ligados à educação, e agora uma pessoa envolvida com a música. Desde já, muito obrigado, né, pela tua participação, né, dado esse tempo aí para contribuir para a sociedade, né? Muito obrigado, Jair. Seja bem-vindo. obrigado pelo convite aí, Robson. Como ele falou, meu conterrâneo, né? Já tem uma porrada de tempo que ele foi embora de Capanema e nem quer mais voltar. Eu agradeço muito o convite, cara. Eu gosto muito assim, de falar sobre o tema musical, que é a minha vida, né? Já tem muito tempo aí que eu estou inserido nesse meio e bacana, legal. Então, para iniciar, né, uma pergunta assim leve, né, a respeito da tua carreira. Quais os desafios de um músico no Brasil, principalmente, né, na tua área ali? Cara, pelo menos assim, falando pela minha região, não sei qual é a realidade das dos outros estados, né, cara? Mas, assim, Capanema, a dificuldade de música, são muitos, né, cara? Começar pela defasagem de cachê, né? Eu acredito que é uma profissão não muito valorizada, né, hoje em dia. Eu não sei se já foi há algum tempo, assim. Talvez na década de 90, né, a gente via muitas bandas paraenses explodindo, né, nacionalmente, regional também. Regionalmente elas eram bandas bem sucedidas. Eu acredito que elas eram bem pagas, né? Hoje em dia, cara, assim, para ter uma carreira bem sucedida na música aqui na nossa região, você precisa trabalhar muito, cara, trabalhar muito, muito mesmo. E chega a ser exaustivo demais, né? Trabalhar na noite, a gente sabe que não é fácil trocar a noite pelo dia. Então, eu acredito que falta mais valorização mesmo, com questão monetária. A gente não tem, né? A gente eu costumo falar com meus parceiros de caminhada aí de música que parece que a música a única profissão que não acompanha o andamento da economia, né, nacional, porque tem inflação, tem aumento de tudo que é coisa básica que a gente precisa e a gente permanece ali com a defasagem do cachê, né, cara? Então, eu acredito que a maior dificuldade aqui nessa região seria essa mesmo. Porque dizer que não tem espaço, tem, cara. Tem espaço pra caramba, né? Assim, a- ultimamente a gente vê que foi muito fomentado, né? Teve um crescimento muito grande na música à noite, né? A música ao vivo, como a gente costuma falar. Em Capanema mesmo, uma cidade que cresceu bastante, né? Tem bairros novos, tem bastante habitante, empresas chegaram aí. E na região toda, Bragança, Capitão Poço também, Salinas, cara, e eu percebi, né, uma quantidade de tempo para cá, que tem muitos lugares para tocar, muitas casas, tem muitos eventos, né? Então, acredito que espaço tem, mas a gente tem esse pequeno problema ainda que é com relação a cachê. Bem legal, essa tua colocação, porque me remete a um passado, né, quando eu te conheci aí em Capanema. Eu sei que eu fico meio chato que eu só lembro
de Redima, mas tu tem outros trabalhos, né, como Matilde e produção Sim, até sim, sim, do sim. Júnior Rego, que ficou conhecido não, digamos que no norte inteiro, né, Aham, que era o rei das aparelhagens e outras produções, né, e é uma pessoa que não teve esse incentivo ali. E até em uhum, off eu comentei a respeito do carimbó, né, que muitos não sabem, né, quem foi Mestre Verequete, que a gente considera como o pai do carimbó, né, e que o cara uhum, não tinha também esse incentivo monetário e que faz parte da cultura brasileira, né? É uma música brasileira. Minha especialização sim. é cultura afro-brasileira. E todos os livros que eu já li, de artigos, eles tratam sempre o samba, maracatu, pastoril, e entre outros, mas ninguém nunca tocou sobre a respeito do carimbó, que, na minha opinião, é um estilo musical afro, né? Afrodescendente, afro-brasileiro. Uhum, E isso me remete às músicas também do Redima, né? Lá vai eu falar do Redima, que são músicas de qualidades, né? Eu lembro que tem algumas músicas ali que pega até uma temática meio que gospel, né? Que é um rock mais gospel. Acho que até você me ouviu alguma coisa, uma música que tem de vocês sim. e outras, né? Mais românticas e entre outros. E a qualidade das músicas que eu já ouvi que tu já fez é incrível. E às vezes eu me pergunto como pode uma música dessa não ter um reconhecimento, uma valorização até monetária, né? Valorização moral e monetária. Eu fico me perguntando o porquê disso. E aí, quando eu me pergunto sobre isso, eu penso, poxa, se numa época que ele estava produzindo, tinha até um público, né, que valorizava uma pequena parte desse público. Eu fico imaginando numa pandemia, né, onde as pessoas não podem sair, vocês não podem sair, não tem como tocar. Eu fico imaginando como que vocês se viraram nesse processo. Quais são os aspectos positivos e negativos que vocês tiraram de uma pandemia? O aspecto negativo, né, cara, acho que é muito óbvio, né, que todo mundo passou por dificuldade, né? Algumas áreas mesmo, assim, como a música, ela foi afetada diretamente, né? Como a gente sempre ouviu falar que foi a primeira a parar, né? E uma das últimas a voltar a trabalhar. E, cara, é assim, no meu caso, né, que assim que começou, a gente começou a parar, eu tive que me desfazer de algum equipamento, né? Coisas que até hoje eu ainda não consegui me recuperar, né? Depois de um certo tempo, ainda tem coisas que eu não consegui recuperar. Tipo, eu consegui alguma coisa, sim, consegui, mas algumas boa, do mesmo nível que era, mas outras nem tanto, né? Então, é um processo que ainda vai demorar. E eu acredito que o prejuízo, acho que foi mais físico mesmo, né, cara? Assim, e eu acho que quem passou por isso aí, só quem passou por isso vai saber exatamente como é que é. Além de ter que vender algum equipamento, a gente também não sabia, cara, o que fazer. Foi uma situação tão assim, insólita, né, cara, que a gente não sabe como reagir. A verdade é essa. Mas a gente conseguiu superar. Teve alguns amigos que doaram, assim. Teve um amigo meu aí que ele chegou comigo, pô, cara, tu tá vendendo teu equipamento e tal. Eu disse, cara, infelizmente a gente tem que pagar uns boletos aí, tem que comer. Aí ele foi disse, não, eu vou te mandar aqui uma grana, que se eu tivesse a grana do teu equipamento todinho, eu ia te emprestar, só penhorar mesmo, depois a gente se acertava, mas eu não tenho como fazer isso, eu vou te mandar uma grana aí para te ajudar e tal. E, cara, eu agradeço muito a esse brother, né, que ele, pô, cara, foi demais isso aí. E essas foram as dificuldades que eu acredito que a gente viveu, foi financeiro mesmo, né? Foi uma coisa que não teve como fugir, teve que passar. Agora,
pontos positivos, eu acho que para o músico teve pontos positivos, sim, né? Ficar em casa, o cara teve que fazer alguma coisa, né? Teve que sair do ócio. E foi quando muita gente aprendeu a gravar vídeos, né? A gravar música em casa. Então a gente vê que fazer live era uma coisa que até a gente, né, cara, não fazia, né? E a gente viu que muita gente despertou para isso, né? Aprender a gravar, produzir música, produzir EP. Muita gente acabou entrando pelo lado da produção porque ele realmente não tinha para onde correr. Então, eu acho que valeu. Tem muita gente que até hoje em dia continua gravando, né? Tem uns amigos, né? Até citar aqui o André Santos, que ele continua fazendo vídeo, de vez em quando ele faz uma live. E é, eu acho que isso aí foi o ponto positivo. Eu acho que o único foi esse. Então foi a adaptação à tecnologia, né, as novas Aham, tendências. E isso me lembra até também desse momento pandêmico que nós passamos, que nós enfrentamos e que nós vencemos, né, entre aspas, com bastante sacrifício, de algumas lives que eu vi a respeito ali dos teus projetos, né? Até com o André Santos, né? É o nome dele. E uma outra, eu uhum, acho que solo de vocês, bem produzida também, tocando algumas canções ali que me lembravam o meu passado ali na cidade de Capanema. E, e eu fico feliz que teve algo, né, positivo no meio disso tudo, né? Por isso que eu até perguntei o positivo e o negativo, porque o negativo a gente vai encontrar, né, desde lá dos boletos até até é, a perca de um ante querido, né? De um querido, de um isso. parente. E, e no meio disso tudo, né, desse teu trajeto que é músico, desde 2008, né? Tu és músico desde 2008. Qual que é o maior incentivo de um músico, que um músico pode ter aqui no Brasil? Não me venha com aquela historinha de que é o público, é os fãs, é os amigos, porque é, isso aí eu digo de uma forma, né, com apoio social, um apoio cultural, até mesmo tu falou disso a respeito, né, de um incentivo financeiro. Mas, no geral, né? Uma coisa mais orgânica, qual que é o maior, né, incentivo que um músico pode ter? Cara, essa questão de público que tu falou é interessante, né? Porque eu acho que o músico ele já tem que ter uma certa carreira já para ter público para incentivá-lo. Eu acho que não. Eu acho que ele te ajuda a manter os trabalhos, né? E estar se renovando, se recriando para manter essa ligação entre o artista e o público. Mas, cara, políticas culturais, elas são muito importantes nessas horas aí, né? Para que aquele teu projeto de um videoclipe, de um EP saia do papel. Porque a gente sabe que para conseguir esse tipo de material tem custos muito altos, né, cara? Muitas vezes, né? E o artista, ele às vezes não tem por onde, ele tem talento, né? Ele tem boas composições, mas às vezes ele não consegue chegar, né, a um nível excelente para poder mostrar sua arte. Então, as políticas culturais, né, nessas horas, elas com certeza fazem toda a diferença, né? Uma boa política municipal também de cultura, ela também ela vai fazer diferença numa cena local, por exemplo, né? Então, além do músico, também ter o seu próprio interesse, né, cara, de procurar evoluir no seu instrumento, no seu canto. Eu acho que tudo se baseia nele. Se tu tem um bom material, é bem mais fácil tu conseguir alguns tipos de incentivo, né, aprovar um projeto, por exemplo. Então, eu acho que o caminho é mais por aí. Legal. É verdade, né, que
A gente precisa ter vários projetos, não só um projeto de incentivo à cultura, de incentivo à música, mas vários, né? Porque a música, ela não é linear, ela é ampla, né? Ela tem várias vertentes. Então, só um projeto, eu acho que não cabe para música e para a cultura. São vários, né? Porque tu consegue conversar com vários públicos, com o pessoal do rock, com o pessoal do rap, com o pessoal do carimbó, com o pessoal do samba, e só um movimento não ganha o jogo, são vários movimentos. E pensando nesses aspectos, né, que tu me citou agora há pouco, tu que é músico desde 2008, né, e até agora 2023, né, são ali algum tempinho, né, dá para criar um Hum. filho, né? Então, já pode chamar sua carreira de filho, né? Porque é um filho bem grande, Já, né? já. Tá É um quase filho bem atingindo, crescido. quase atingindo a maioridade já. Já, já. E, e qual que é o pior momento ali que tu enfrentou na tua carreira? Tu chegou a me citar ali a respeito de tu vender teus instrumentos para pagar os boletos, né? Para conseguir te manter. Mas qual que é o pior momento, né? Tem muitos destaques de alguns governos que não incentivaram cultura, outros, né, fizeram vista grossa, mas a gente temos, né, o nosso um lado mais que a água bate no pescoço e outro lado e outro dia ela tá batendo água acima da cabeça, tu já tá afogando, né? Nessa vida de músico aí tá sempre batendo no pescoço, no pior momento tu tá se afogando. Então, qual que é o qual que é o pior momento ali da tua carreira quando tu já estava tentando encontrar fôlego, subir para respirar um pouco, mas estava complicado as coisas. Cara, eu acho que sem dúvida, eu acho que sem dúvida é muito. Eu não saio bem. Mas, cara, eu acho que essa pandemia, eu acho que para mim foi o pior momento. Não tem como. Eu tento, assim, pensar em alguma coisa desse nível, eu não encontro, né? A gente que é música, a gente passa por cada situação complicada, né? Tipo, tu viajar 500, 600 quilômetros para tocar e chegar lá, o cara dizer que não tem dinheiro para te pagar, já aconteceu. Tu ir para fazer um show, aí o cara diz, não, tu fica para fazer outro amanhã e não receber o segundo. Tu levar, sei lá, lata de cerveja, ser recebido com lata de cerveja no palco, também acontece isso. Estrada ruim, né, cara? Tipo, ficar atolado no meio do caminho, no prego. Tem muitas situações complicadíssimas que a gente passa, mas eu acho que nenhuma vai superar essa pandemia que a gente sofreu, né, cara? Eu lembro de um momento, acho que foi no festival em Primavera, que a galera tirou um cochilo lá na imensa rodoviária de Primavera, né? Aham. Até chegar uma van Até chegar a hora da 5h30, né? A primeira van lá pra e gente primeira voltar para van e a Caparaó. banda com os instrumentos, um com teclado. Sim. Caramba, velho. Situação, Aqui, tu presenciou, né, cara? foi aí quando Essas situações eu te que acabei de conheci, citar. que eu te vi pela primeira vez, foi nesse momento aí, bem, né, no seu Acho que a auge gente ali. já se via pela rede social, né? Orkut na época, Era Orkut, caralho. que tu tinha ali as músicas e eu até postei uma música tua ali no YouTube. Eu postei Aham. uma música tua que foi uma ou duas, eu acho que era As músicas da Redima que você tá falando? isso, acho que Mundo Frio e Daquele a outra. EP, né? Mas não tem mais música deles, né? Postada. De vocês. Cara, Deles não, de eu acho vocês. que tem no palco MP3, deve ter. Mas no YouTube, Ah, cadê? teve, Cadê, no produtor? YouTube. Ah, cara, é porque esse EP era um EP demo, né? Uhum. E a gente não estava muito satisfeito com
com a qualidade que estava gravado, e a gente ficou meio, será que a gente deixa assim, ou tira? Aí tu já tinha postado, eu disse, não, mano, o cara já postou lá, deixa. Inclusive teve um amigo de Capitão Poço, que esses dias ele veio me perguntar, cara, eu tô procurando uma música de vocês aqui, não encontro em lugar nenhum. Aí, antes de eu responder ele, ele já tinha me mandado a mensagem. Pode deixar quieto aqui que eu já achei no YouTube. Que era Mundo Frio, a Uhum. música. Mundo Frio e tem um outro em inglês também. Ah, não lembro, cara. Tem a Burning Sky, algo assim, não, né? Born in the Sky, Born in the Sky. Essa E, música, ela tá no nosso primeiro álbum, né? A gente uhum, regravou ela. A intenção era essa, né? Regravar uma música a cada novo trabalho, assim, cada álbum. Mas a gente só gravou um álbum e um EP até agora. pois é. Quem Mas sabe, tem né? que, A gente faça uma releitura dessas tem músicas, que esses fazer uma estudos. releitura, né? É, A gente, o pessoal conhecer que se a demo era boa, imagina a releitura, né? pois é. Se a demo é boa, você Mas, pega. cara, tem muita gente que se apega, cara, àquela tipo de produção, né? Tipo, era meio lo-fi e tal. Aí tem gente que, se for ouvir, talvez não vai gostar. Tipo, tu, eu não sei como é que vai ser a tua reação. E tu gosta da música, que eu já tô sabendo, Assim, sim, porque né? você pega as Pode falar. grandes bandas, você vai ver as demos ali, Deus o livre. Você pegar, ó, tipo, um Whisper de Evanescence, é, é ruim pra dedéu. Aí eles fizeram uma releitura, mas tem gente que gosta da demo lá. Então, Jailson, uma última questão, né, para não tomar muito tempo, eu agradeço o teu tempo, né, a tua Aham. disponibilidade. É, me fala um pouco aí dos teus projetos atuais, dos teus projetos recentes, dos teus projetos futuros. Me fala um pouco mais aí do que tu está planejando, do que tu vai planejar, do que tu recentemente planejou. Cara, a gente que produz, que é artista, a gente é meio incomodado com o ócio, né, cara? A gente não consegue ficar muito tempo parado ali sem produzir. Então, da metade do 2022 para cá, eu senti muita necessidade de gravar alguma coisa, né? Como tu sabe, eu já tive outros projetos, além da Redima, né? E teve a Ditame, né? Que era uma banda em que eu era o vocalista e tal. E eu tenho muita composição que a gente não gravou naquela época, algumas coisas que eu tenho guardadas, outras que surgiram depois. E esse é um dos projetos que eu tenho agora, né? No momento, tô com um parceiro aqui, que é o Serginho, que vai ser o baterista, né? E talvez a gente volte a tocar, né, cara, assim, essas músicas aí daquela época. Mas, inicialmente, a gente é um projeto que a gente pretende só lançar nas plataformas digitais, gravar e lançar. Esse é um projeto meu, um projeto bem pessoal, né? Mas atualmente eu também estou lançando algumas coisas com Irmãos do Condado, que é com um amigo lá de Timboteua, Cafu. Inclusive a gente acabou de lançar um clipe novo, né? E tem a Bela Valentina, que é uma banda que eu também toco com um outro amigo de Belém. A gente vai fazer show agora, né? Tá voltando também depois de uma caralhada de anos aí parado. E tem um single também saindo. Eu terminei de produzir esse single, né? Mas ainda não foi lançado. Talvez ia tocar na rádio ontem, ter uma entrevista, coisa assim. Não deu para ir para Belém para participar, mas vamos lançar coisas também, material novo. E Redima, a gente também tem alguns singles aí na agulha para lançar também. A gente está só se preparando, né? Organizando o tempo direitinho, porque é tanto projeto também, né? Não só o meu, mas os meus parceiros da Redima também, eles têm os projetos deles pessoais, né? Eles trabalham a semana toda viajando e tal. E, então, organizar tudo isso aí para a gente poder lançar material novo assim em breve. Então, nesse começo de ano, eu acredito que esses são os projetos, né? Irmãos do Condado, a gente vai estar. O projeto é de lançar pelo menos 4 singles esse ano, mas todos com videoclipe, né? Esse é um dos projetos.
E é isso, cara. Eu vi ali o clipe do Irmãos Condado, né? Eu vou colocar aqui na descrição, né, o clipe aí para quem acessar essa entrevista já vai conhecer esse trabalho Bacana. recente teu, né? E Legal. os outros Uhum. trabalhos aí também. E Ah, eu bacana. fico muito feliz, né, pela tua amizade ali, pela, né, Bacana. ter te conhecido, que foi sempre um cara legal comigo e a gente sempre Aham. ri. Eu lembro da primeira vez que a gente se falou, né? Foi naquela madrugada lá, né? E eu não tava te vendo, parece que tu tava deitado no banco lá da rodoviária. Aí eu escutei, tu gritou meu nome, já eu, saiu, porra, tudo escuro, disse, quem tá me chamando nessa hora, cara? Aí era tu. Aí eu lembro que eu já tinha te visto antes, tu tava gritando lá, cara. Tu tava fazendo um scream lá, muito louco. Eu acho que foi. Tu falou que entrevistou a outra entrevista que tu fez foi mais voltada para tua área, né? Acho que é história, né? Isso. É história, né? Mas tu também tu é um cara muito musical, né, cara? Eu te conheci tu fazendo aquele tipo de vocal que é bem característico ali das bandas de metal, né? E bacana, cara. Tu foi um cara que uma das pessoas que incentivaram bastante, né? Assim, achar pessoas que gostam do teu trabalho. Eu acho que isso também é um incentivo muito bom, assim, para o artista, né? Tu foi uma dessas pessoas, assim, porra, esse cara curte mesmo, o cara pegou, ele roubou nossas músicas e jogou no YouTube, ele é foda. Eu queria continuar roubando mais, né? Colocar isso. Eu pensei já há um tempo, né? Cara, eu queria colocar, mas, poxa, não é meu, os caras fizeram, eu vou deixar eles colocarem e ganhar dinheiro com aquilo que eles fizeram, né? E fizeram bem feito. Eu pensei, não vou ser tão Zé Ruela assim. Vou- Intrometido, né? Mas que nada, É cara. porque quando eu postei Mundo Frio e a outra música, eu pedi tua permissão, tu deixou, hein? Tu que enviou Uhum. pra mim. Não Sim, tinha sim, como eu sim. achar a música. Mas, mas tu já tava com as músicas, eu acho que só faltava tu apertar o send pra música ir pro YouTube. Publique. É, você me enviou a imagem lá, né? Quando eu olho aquela imagem lá de vocês, eu penso, não, né? As mesmas pessoas não mudaram completamente, né? Ah, pois é, né, cara? Caralho, faz muito tempo, a gente parece que não tinha nem barba ainda, né? Não, não tinha. Eu Eu não era, tenho ma... muita, nunca tive muita, né? Mas eu tinha era a cara magro. bem lisinha, né? Uhum. Era muito mais magro, acho que uns 20 quilos mais magro. Eu era magro, tinha cabelo. Tu era magro, cabeludo. Mas é isso, né, cara? Mas isso aí, Jailson, muito obrigado, né? Mais uma Valeu, vez valeu. pela participação. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Espero que Jailson participe mais vezes aqui, né? O canal está Ah, crescendo bacana. e eu quero ver Gostei sempre demais. meus amigos próximo. Muito obrigado, galera. Até a próxima e valeu!